Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Electron. Hoje, na nossa segunda aula, vamos aprender a criar o primeiro projeto. E eu vou deixar aqui novamente meus contatos para quem quiser discutir comigo, entrar em contato, mandar sugestões das próximas aulas ou trocar alguma ideia. Podem me mandar e-mail, podem acessar meus blogs, podem me procurar no Twitter ou no Speaker Deck para encontrar minhas palestras. Lembrando que todo o código das aulas está sempre no meu GitHub. Vocês podem acessar lá github.com/rafajax. No repositório Electron, todos os códigos desenvolvidos durante as aulas estarão disponíveis lá. Então vamos começar com a estrutura básica de um projeto. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente inicializa o primeiro projeto. E a partir daí a gente consegue, então, incluir as dependências do projeto e passar por NPM o que vai ser rodado quando o projeto é iniciado, e também já prepara o nosso package JSON para colocar todas as informações do nosso sistema. É importante lembrar que essa estrutura que eu vou passar hoje, ela é uma estrutura básica, não é a estrutura recomendada pelo Builder do Electron, que é o programa que faz a construção do software para distribuição. Então a gente vai utilizar uma estrutura mais básica que para os nossos fins didáticos ela é boa para começar, e ao longo do curso eu passo para vocês quais são as outras maneiras de montar a estrutura do projeto e qual é a maneira mais indicada para montar um projeto para distribuição. Então, para poder inicializar o nosso projeto, nós vamos precisar de um arquivo chamado package.json. Esse arquivo ele pode ser criado por meio do comando npm init. Quando eu rodar esse comando, o npm vai me solicitar algumas informações, perguntando o que eu quero para colocar dentro desse pacote. Então, aqui eu posso só dando Enter, e ele vai então preencher com essas informações e vai criar esse arquivo package.json dentro do meu projeto. Quando eu acessar então agora o meu projeto, vocês vão ver que o arquivo vai estar lá. Por enquanto eu só tenho esse arquivo dentro do projeto inteiro. Esse aqui então é o arquivo gerado pelo npm init. O package.json ele vai ter algumas informações que vão ser utilizadas pelo próprio Electron e também outras que vão ser utilizadas pelo npm para poder executar essa aplicação. Vocês vão ver aqui que eu tenho o name. Esse name aqui ele indica qual é o nome do meu pacote. Então aqui vocês vão colocar o nome do projeto. A versão, vocês vão ter que sempre colocar uma numeração, senão vocês podem ter problema com o versionamento do NPM. Uma descrição do pacote, indicando o que é esse programa. O main, que vai ser o arquivo principal. Na outra aula a gente tinha colocado ele como main.js, então aqui nós vamos fazer aqui a mesma coisa, para ser o nosso arquivo inicial, onde estão todas as informações que o Electron vai precisar. Os scripts aqui para a gente poder rodar. Vamos colocar um script. Esse script vai ser o start, que quando a gente roda npm start, ele vai executar essa rotina aqui, esse comando, e a gente coloca aqui então um electron ponto, para que ele possa executar o electron no diretório que está, e aí o npm vai poder inicializar. Quando a gente der o npm start, ele vai saber que tem que rodar o electron. Aqui o autor, vocês podem colocar o nome de vocês, nickname, e pode, por exemplo, se eu quiser colocar aqui Rafael Jax e colocar meu e-mail, vão saber que eu sou o autor desse pacote. A descrição aqui, exemplo da aula 2. Licença, vocês podem colocar qualquer uma aqui. E por enquanto esse aqui é o nosso arquivo que vai servir de base para o Electron iniciar. Agora nós vamos colocar o Electron como sendo uma dependência desse pacote aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, para colocar algum aplicativo como sendo dependência do nosso projeto, como o nosso projeto dependendo dele, no caso aqui a gente vai precisar do Electron. Ao longo do curso a gente vai ver outros pacotes que são interessantes também de utilizar, mas por enquanto só o Electron já está de bom tamanho. A gente vai utilizar o seguinte comando, npm-i, que é a abreviação de npm install Electron, que é o nome do pacote, -- save dev, que aí então a gente vai colocar esse pacote como sendo dependente e como sendo uma dependência de desenvolvimento. O save dev
vai colocar ele nas dependências de desenvolvimento. Se eu usar só save, ele vai colocar nas dependências gerais. Como a gente só precisa do Electron para quem for o desenvolvedor, a gente não vai precisar na hora de empacotar, né? Porque o próprio empacotador vai fazer isso. Então a gente coloca aqui e está pronto. Eu voltei ao package.json e aí vocês vão perceber que agora eu tenho uma dependência de desenvolvimento que é o Electron. Como a versão atual, que hoje a versão mais recente é 1.4.4, você pode ver que ele já colocou o Electron como sendo a partir da 1.4.4. Isso quer dizer que quando alguém for tentar compilar na sua própria máquina esse projeto que eu estou desenvolvendo, ele vai precisar pelo menos dessa versão. Esse vai ser o mínimo. Qualquer versão que ele encontrar acima, ele vai utilizar também. Então, com isso daqui a gente já tem a base do projeto pronta. Agora eu vou criar alguns arquivos, principalmente o main.js, que vai ser o arquivo que nós vamos utilizar para inicializar o sistema. E a partir daí vamos montar um pequeno exemplo. Eu vou passar para vocês alguns outros detalhes que eu não passei na primeira aula, e aí a gente já vai poder botar esse projeto para rodar. Eu criei aqui então dois arquivos, o main.js e o index.html. O index vai ser o começo do nosso projeto e o main vai ser o ponto de início do que o Electron vai utilizar para rodar. Então eu vou criar aquelas outras duas constantes, as mesmas constantes que eu criei da outra vez, na nossa primeira aula, a app e a browser window, para a gente poder utilizar ela com o Electron. Então isso aqui eu já estou colocando aqui o Electron dentro dessas duas constantes. Aí eu recebo a constante app e a browser window do próprio Electron. Vou criar também a nossa janela principal, vou deixá-la como nula, né, aguardando até a inicialização. E vamos criar então aqui a função que vai ser executada quando o nosso aplicativo estiver pronto para ser inicializado. Então aqui eu vou colocar essa janela principal. Vamos criar uma browser window. Da mesma forma, vamos colocá-la aqui com 800 por 600. E aí já temos uma janela que vai ser criada sem nada. Então eu posso chegar lá e rodar isso aqui, e ele vai criar um projeto com uma janela vazia. Vamos experimentar aqui então, npm start. Isso aqui deve inicializar aqui nosso projeto, uma janelinha vazia, sem nada, e podemos agora começar a brincar com ele. Lembrando que o Electron na verdade é o Chromium. Se ele é o Chromium, a gente vai acessar as ferramentas de desenvolvedor do Chromium, como os inspetores de elementos. Então, para eu fazer isso por meio da programação, eu vou colocar aqui uma janela principal, vou chamar Web Contents, que é a parte web dessa minha janela, e vou chamar a função OpenDevTools. Isso vai fazer com que abra o nosso inspetor, o inspetor de código do Chromium. Então, se eu rodar aqui de novo npm start, o que vai acontecer agora, depois que ele abrir, ele vai abrir esse lado aqui, só que não tem HTML nenhum aqui. Então ele não tem o que executar, ele não tem o que inspecionar. Então a gente vai pegar e carregar um arquivo HTML e a gente vai poder inspecionar ele. Vou chamar aqui a minha janela principal, vou dar um comando load URL nela para poder carregar um arquivo. Vou chamar então o arquivo index.html e a partir daí ele vai carregar então o arquivo index.html que está aqui, e esse arquivo index eu posso colocar o que eu quiser dentro dele. Inicialmente vou colocar aqui só um HTML básico, colocar aqui aula 02, sem nada mesmo.
Vou mandar rodar esse código e aí vocês vão ver que já vai dar para inspecionar o HTML que tem dentro. Vamos rodar aqui, npm start. Então foi criado o HTML. Aqui do lado eu tenho o inspetor de elementos. Posso ver tudo que está aqui dentro. Posso ver o console. Então se der algum erro de JavaScript vai aparecer aqui. E eu posso também inspecionar os elementos que estão aqui. Então vamos colocar alguma coisa ali para testar e dar uma brincada com ele. Para brincar com esse HTML aqui, eu vou criar um botão. E vou dar um ID para ele aqui, testar. E clique em mim. Porque a gente vai rodar um alert quando clicar nesse botão. Como tudo aqui é JavaScript e eu posso carregar um script aqui, vamos criar então o página.js, que podia ser qualquer nome. Então coloquei aqui página.js, vou criar esse arquivo. E aí depois a gente vai poder programar esse JS para adicionar um evento no botão. Criei aqui o página.js. Nada mais vou fazer do que por JavaScript puro pegar o elemento, testar aquele botão que a gente criou e adicionar um listener nele para quando a gente clicar ele executar uma função que vai ser um simples alert indicando tudo funcionando. Então, quando carregar esse JavaScript, ele vai colocar esse evento dentro do nosso botão e aí quando eu clicar vai aparecer o alert. Vamos lá testar. Vamos rodar aqui mais uma vez, npm start. Temos o botão aqui. Se vocês olharem dá para inspecionar ele aqui. Botão testar, tem tudo aqui, o script. E quando eu clicar nele, vai colocar aqui tudo funcionando. Se eu der OK, é o alert normal, clicar de novo. Então, tudo ok, tudo funcionando. Outra coisa que dá para fazer também é colocar mensagens no console. Então, vamos experimentar aqui. Se eu não quiser ficar utilizando a alert, eu vou comentar aqui, console.log, tudo ok, e mandar essa mensagem lá para o nosso log. Então, aqui vou clicar nesse botão. Aqui embaixo tem nosso console, dá para puxar aqui em cima também, todo ele, né? Tudo ok, foi emitido pelo nosso evento. Toda vez que eu for clicando aqui, ele vai adicionando mais vezes. Eu posso colocar diversas informações aqui. Vocês podem também atualizar a página, né, pelo comando F5 ou aqui no meu caso o comando R. Eu atualizo a página porque lá é um navegador normal. Isso aí depois dá para desativar. Mas então eu consigo mandar mensagens para o console. E lembrando que, como eu estou dentro do renderizador da web, ele vai mandar as mensagens para o console aqui. Se eu estiver no processo principal, ele vai mandar as mensagens para o console aqui atrás. E vou aproveitar então que estou falando disso e vamos dar uma olhada na diferença entre os dois processos. Então vamos ver as diferenças entre o processo main e o render. Na verdade, qualquer desenvolvedor Electron precisa saber a diferença entre os dois processos. O main é o processo mais próximo da máquina e o render é o processo web, assim a grosso modo. Caso vocês lembrem que eu comentei na última aula, então esse main process ele é o mais próximo da máquina, a gente consegue acessar todas as informações do sistema operacional. Então o main ele é o ciclo de vida da aplicação, é ele que vai inicializar e ele que vai encerrar a aplicação. Dentro desse processo, eu acredito que o mais importante seriam a Browser Window, que é para a gente poder criar janelas, o IPC, que é para poder fazer a comunicação entre os processos, o acesso ao Node, claro, o acesso aos menus, tanto menus do sistema quanto menus de contexto, e a abertura de janelas, né, as dialogs que nós vamos poder utilizar para procurar arquivos, enfim, e mostrar mensagens, esse tipo de coisa. A partir da Browser Window, a gente consegue inicializar um render. Esse aí vai ser então um outro processo que vão ser as nossas janelas. Dentro das janelas a gente vai ter a WebFrame, que seria o acesso a toda a parte web da nossa aplicação, como por exemplo mexer no zoom, habilitar e desabilitar
o corretor ortográfico, esse tipo de coisa que fica dentro do navegador. Então, WebFrame, o IPC, que seria a comunicação de volta com o processo principal e os outros processos, o Node, novamente, o DOM, que é o acesso a toda a manipulação do HTML, e o Remote, para a gente poder acessar objetos que estão no main. A partir do Remote, então, a gente acessa o main. Basicamente, é essa a diferença entre os dois processos. Para vocês entenderem mais sobre como funciona cada uma dessas partes, recomendo que vocês deem uma olhada na documentação do Electron. Vocês podem encontrar no site electron.atom.io/docs. Toda a documentação está lá, vocês podem acessar, dar uma olhada nela. Vamos dar uma navegada aqui. Então essa aqui é a documentação do Electron, vocês acessam lá o site do Electron, vai estar tudo aqui. Dando uma olhada aqui, a gente tem todas as partes, a API do Electron. Então desde de como funciona o app, como funciona o auto-updater, como criar janelas, como criar dialogues, como fazer downloads, como criar atalhos. Está tudo aqui bem especificado. Por exemplo, se eu quiser entender melhor como é que funciona a Constant App, eu posso chegar aqui vai ter informação de um exemplo, né, para fechar a aplicação quando todas as janelas fechadas. Aqui vai ter todos os tipos de eventos. Vocês podem ver que, além disso, vai ter algumas marcações como essa daqui, indicando que esse tipo de evento só acontece em um determinado sistema operacional. Como a gente desenvolve uma aplicação para trabalhar em vários, a gente precisa prestar atenção nisso daí para não utilizar algum desses suportes aqui que vão acabar funcionando direito só em alguma dos sistemas operacionais, né? Então a gente até pode utilizar, mas tem que cuidar para que não seja algo muito, muito importante, porque senão vai ter gente que não vai poder usar, né? Então aqui vocês vão encontrar tudo sobre o Electron, como funciona cada um dos pedaços, né, cada uma das partes dele. E ao longo das próximas aulas a gente vai dar uma olhada com calma em cada uma dessas partes aqui, e aí vocês vão poder construir algumas aplicações bem poderosas com todo esse aparato aqui do Electron. Então agora que já iniciamos nosso primeiro projeto, já construímos algumas coisas, colocamos ali para rodar, vimos como é que abre o sistema de console, de inspetor de objetos, já podemos agora desenvolver alguma aplicação básica. Quem já tem conhecimento em JavaScript, HTML, vai poder ir tranquilamente desenvolver algumas aplicações. E a partir das próximas aulas nós vamos começar a explorar melhor a API do Electron, começar a ver como gerenciar melhor as janelas, como abrir arquivos, como fazer chamadas. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, comentem, se inscrevam no canal, mandem mensagens, podem mandar e-mails, vamos discutir, vamos criar um curso cada vez melhor. Obrigado a todos, um abraço, fiquem com Deus, até mais. Fui!